Olá, você irá assistir a mais um episódio da série Suplementos de Geometria Analítica, SGA. Neste episódio, nós vamos ver a equação da hipérbole com o centro na origem do sistema cartesiano. Nós temos dois casos a serem analisados. Bem, eu sou o professor Carlos Opelato e você seja bem-vindo ao meu canal. Então, vamos iniciar. Caso 1, eixo real sobre o eixo X. Então aqui eu tenho a figura 1 e tenho aqui o eixo X, o eixo Y e a origem do nosso sistema cartesiano. Então, aqui na origem está o centro da nossa hipérbole. Aqui para o lado esquerdo eu tenho o ramo da esquerda e do lado direito eu tenho o ramo da direita aqui da nossa hipérbole. Tem um ponto P de coordenada XY sobre a hipérbole, tem o foco F1 aqui do lado do ramo esquerdo e o foco F2 do lado do ramo direito. Tem o vértice A1 aqui, no ramo esquerdo, e o vértice A2 aqui no ramo da direita. A distância entre o centro e o vértice é A, tanto o vértice A2 quanto o vértice A1. E a distância do centro ao foco 2 ou ao foco 1 é C. Logo, a distância entre os dois vértices é 2A e entre os focos é 2C. Então, na figura 1 temos que o ponto P de coordenada x e y pertencente à hipérbole. E os focos F1 de coordenadas menos c e 0, aqui, e o F2c e 0. Da definição de hipérbole, nós temos que o valor absoluto da distância do ponto PF1 menos a distância do ponto PF2 é igual a 2A. Então, olha só, eu vou pegar a distância do ponto P a F1 e vou subtrair a distância do ponto P a F2. Observe que a distância do ponto P ao ponto F1 é maior do que a distância do ponto P ao ponto F2. Então, quando eu subtrair aqui, eu vou ter um valor positivo. Se esse ponto P estivesse do lado do ramo esquerdo, ia dar um valor negativo. Por isso, nós temos aqui um módulo. Okay? Só relembrando lá da definição de hipérbole. Certo? Também podemos escrever isso na forma de notação vetorial. O valor absoluto do módulo do vetor F1P, F1P seria um vetor, menos o módulo do vetor F2P, F2P, ele é igual a 2A. Então, como é que se calcula um módulo de um vetor, ou a distância de um ponto a outro ponto? Ele é dado pela raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então, como é que eu vou achar as componentes? Então, aqui eu tenho um módulo, está vendo? Um módulo, certo? O valor absoluto, no caso aqui, quando é número a gente fala módulo também, ou valor absoluto, certo? Sempre a parte positiva. Como é que eu vou calcular então? Quem é o vetor F1P? F1P é P menos F1. Então, eu vou pegar as coordenadas do ponto P e subtrair as coordenadas do ponto F1. Então, x, vamos pegar aqui, ó. X menos C é x mais C. Então, está aqui, ó. Primeira coordenada desse vetor aqui, F1P. Elevado ao quadrado mais quem? Y, vamos pegar aqui, y menos 0 dá y ao quadrado. Então, tem que o módulo do vetor F1P, ele é igual a raiz quadrada da soma dos quadrados de quem? X mais C e y ao quadrado, certo? Menos, quem? O módulo do vetor F2P. F2P, quem é F2P? É P menos F2. X menos C elevado ao quadrado, mais y menos 0 elevado ao quadrado, que vai dar y ao quadrado, igual a 2A. Certo? E de modo análogo ao que fizemos na dedução da equação da elipse, lá no episódio 113 do SGA, teremos a seguinte equação reduzida para hipérbole. X ao quadrado dividido por A ao quadrado, menos y ao quadrado dividido por B ao quadrado, igual a 1. Qual a diferença dessa equação para a equação da hipérbole? Qual é a diferença dessa equação para a equação da elipse? Lá na equação da elipse, os dois termos aqui do lado esquerdo são positivos. E do lado direito é 1. Aqui também é 1, certo? Então, o que vai diferenciar a equação da elipse da hipérbole é que um termo na equação da hipérbole é negativo e na elipse os dois são positivos, certo? Agora, como é que eu vou identificar aqui onde vai estar o eixo real? Sobre o eixo X ou sobre o eixo Y? Então, como eu tenho dois termos, um positivo e outro negativo, e nós vimos que o eixo real está sobre o eixo X, ou seja, a variável em que o termo é positivo. Então, eu identifico dessa maneira. Então, quando o centro está na origem,
para eu identificar o eixo real, eu vejo qual que é o termo positivo. Qual que é o termo positivo? É a variável x. Portanto, o eixo real está sobre o eixo da variável x. Ok? Então agora vamos ver o caso 2, onde nós vamos ter o eixo real sobre o eixo y. Caso 2. Eixo real sobre o eixo y. Então tem aqui novamente o plano cartesiano, o eixo x, o eixo y, e aqui nós temos a hipérbole, o ramo que está aqui para baixo, a parte negativa do y, e o ramo que está aqui para cima, a parte positiva do y. Tem o foco F1 aqui, o vértice é 1, o vértice é 2, o foco 2. O centro aqui, que é o ponto, é a origem, 0, 0. A distância do vértice A2 ao centro é A, e a distância do foco 2 ao centro é C. Mesma coisa aqui, do centro ao A1 é A e do centro ao F1 é C. Tem o ponto P sobre a hipérbole, coordenada x e y, e tem a distância do ponto P ao foco F1 e a distância do ponto P ao foco F2, que é a figura 2. Então, na figura 2, nós temos o ponto P de coordenada x e y pertencente à hipérbole. E os focos F1 de coordenada 0 e menos c, ou seja, daqui até aqui é c, então o x é 0 e o y é menos c. E o foco F2 de coordenada 0 e c. Então daqui até aqui é c, o x é 0 e o y é c. Da definição de hipérbole, temos que o valor absoluto da distância do ponto P ao foco 1, essa distância aqui, menos a distância do ponto P ao foco 2, essa outra distância, ele é igual a 2A. Ou a notação vetorial, o valor absoluto do módulo vetor F1P, esse vetor, ó, aqui, menos o módulo vetor F2P, esse outro vetor aqui, também é igual a 2A. Então, como é que nós calculamos os vetores F1P e F2P? Eu pego as coordenadas do ponto P e subtraio as coordenadas do ponto F1, pego as coordenadas do ponto P e subtraio as coordenadas do ponto F2. Então, vamos ver aqui, ó. Ponto P, x, y, F1, 0 e menos c. X menos 0 dá x, y menos y dá y mais z. Então, para calcular esse módulo aqui, é a raiz quadrada da soma dos quadrados componentes. Então, a primeira é x ao quadrado e a segunda é y mais c. Estou levando ao quadrado aqui, certo? Vou extrair essa raiz aqui. Agora, esse outro vetor, F2P, é P menos F2, x menos 0 dá x, eleva ao quadrado. Y menos c dá y menos c, eleva ao quadrado, soma e extrai a raiz quadrada. Então, pego esse módulo aqui, subtraio desse, e calculo o valor absoluto, vai dar os 2A. É a definição de hipérbole, já vimos, certo? E de modo análogo ao que fizemos na dedução da equação da elipse, no episódio 113 do SGA, teremos a seguinte equação reduzida para hipérbole. Y² dividido por A² menos x² dividido por B² igual a 1. Então, aqui novamente eu tenho um termo positivo e um termo negativo. Observe que o termo positivo aqui tem o y, é onde que a parábola está com o eixo real, então sobre o eixo y. Ou seja, eu olho para a variável que é positiva aqui e vejo em qual eixo está a nossa hipérbole, o eixo real, certo? E embaixo do eixo do termo positivo sempre eu vou ter o a, tá? Então a é elevado ao quadrado aqui, ok? Então vamos ver um exemplo de cada caso. Então, exemplo, número 1, x² dividido por 64 menos y² dividido por 36 é igual a 1. Então, x², o 64 é o extrair a raiz quadrada dele vai ser 8 elevado ao quadrado, certo? Extrair a raiz quadrada de 64, eu tenho 8. Para voltar no 64, pego 8 elevado ao quadrado, certo? 36, extrai a raiz quadrada, dá 6 elevado ao quadrado, volta no 36. Então, olha só, aqui o termo positivo é o x. Então, essa hipérbole aqui, ela está com o eixo real sobre o eixo x. Então, aqui é o A e aqui é o B. Certo? Então, o A é igual a 8, aqui é o A ao quadrado e aqui é o B ao quadrado. Então, aqui o A é 8 e o B é 6. Certo? Para encontrarmos o C, vamos usar essa relação aqui também. Ó. C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. A ao quadrado, 64. B ao quadrado, 36. Mais 64. Dá 100. C ao quadrado 100, para encontrar o C, extrai a raiz quadrada do C, que dá 10 o C. Os vértices. O A1, ele é menos o A, então menos 8 e 0. E o A2 é o A e 0, então 8 e 0. O foco 1 é menos o C e 0, menos 10 e 0. E o foco 2 é o C e 0, então 10 e 0. Agora vamos para esse outro exemplo aqui, o número 2. Y² dividido por 9 menos x² dividido por 16 igual a 1.
Então aqui eu tenho esse caso aqui, certo? É o caso 2, então o eixo, o termo positivo, tem a variável y, então essa hipérbole tem o eixo real sobre o eixo y. Então aqui é o a ao quadrado. Então o a, eu vou escrever raiz quadrada 9, vai dar 3. Então eu vou escrever isso aqui na forma de potência. 3 ao quadrado, y ao quadrado, menos x ao quadrado, extrair raiz quadrada de 16 dá 4. Então 4 ao quadrado, volta no 16. Então o a é 3 e o b é 4. O vértice aqui, vamos ver aqui primeiro o c, né? C ao quadrado igual ao quadrado mais b ao quadrado. 9 mais 16, 25. C ao quadrado é 25, raiz quadrada de 25 é 5. Então o c é 5. Então os vértices. O vértice é 1, é 0 e menos o a. Então 0 e menos 3. O vértice é 2, é 0 e o b. 0 e, aliás, e o a. 0 e 3. O foco 1 é 0 e menos o c, então 0 e menos 5. E o foco 2 é 0 e C, 0 e 5. Bem, e assim encerramos mais um episódio da nossa série SGA. Você que ainda não está inscrito no meu canal, clique nesse botão à sua direita aqui e faça a sua inscrição. Aqui em cima no card, no cantinho aqui à direita, você vai encontrar uma playlist de cal para assistir. Aqui do lado esquerdo em cima você vai encontrar o último episódio da nossa série. Embaixo você tem a playlist completa. Então nos vemos no próximo episódio, que já será amanhã, se Deus quiser. Um abraço do professor Carlos Ropelato.